3h08. Estou recebendo a visita aqui nos nossos estúdios do professor Otto Mendonça. Professor Otto Mendonça, que é psicólogo, também mestre em turismo pela Universidade de Toulouse, na França, e voluntário da Conscienciologia. Vai nos falar a respeito de uma aula inaugural, né, aula experimental sobre projeciologia. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite. Nós temos abordado vários assuntos aqui, professor, a respeito lá da projeciologia, e muitas pessoas têm dúvidas, né, do que é, de quem pode fazer esses cursos, para que esses cursos são voltados. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também o que é essa aula experimental que acontece hoje à noite, já, né, a partir das 7h30 da noite, né? Exato. Os cursos da projeciologia e da conscienciologia em geral são abertos para todas aquelas pessoas, Cris, que querem de algum modo ter uma nova perspectiva sobre a vida, conhecer um pouco os fatos que estão nos bastidores dessa nossa vida humana. E, no caso, a projeciologia é justamente o tema da aula experimental, como você falou, que nós vamos dar hoje à noite. Como nós vamos iniciar um curso no dia 1º de outubro, numa quarta-feira, sobre a projeciologia, a aula de hoje à noite é uma aula introdutória, aberta, gratuita, sem pré-requisito, para todos aqueles que estejam interessados no assunto. Então, nós vamos fazer uma introdução à projeciologia. Por exemplo, eu quero fazer esse curso, eu não entendo direito o que tem, eu vou lá até para aprender o que é, para daí depois poder me aprofundar, né, nos assuntos da projeciologia. Exato, porque a projeciologia é justamente a ciência que estuda a saída fora do corpo. Agora, o interessante é estudar esse fenômeno, como nós propomos dentro da Conscienciologia, dentro do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é a instituição que está ofertando este curso hoje à noite. A ideia é justamente estudar isso de uma maneira aberta, de uma maneira científica e de uma maneira autoexperimental. Inclusive, Cris, nós seguimos o que nós chamamos de princípio da descrença. Ou seja, a pessoa faz as próprias experiências com todo o apoio dos professores, eu e um grupo de professores estaremos lá, e a pessoa fazendo as próprias experiências, ela pode então chegar às próprias conclusões e verificar a realidade das energias pessoais também. Nós já abordamos vários assuntos aqui, mas eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre a projeciologia. O senhor falou agora, né, professor, a respeito da descrença, partindo já do princípio da descrença. Muitas pessoas não creem que essas experiências fora do corpo podem acontecer. Eu queria que sei que o nosso tempo aqui é curto, mas ainda assim que dá para a gente explicar mais ou menos, é possível mesmo a pessoa viver uma experiência assim, professor? É sim, Cris, porque olha só, o que acontece. Segundo os fatos indicam e toda a bibliografia, inclusive o nosso estudo se baseia num tratado chamado Projeciologia, que repertoriou tudo que já foi escrito sobre o assunto. São quase 2.000 obras de 20 idiomas diferentes, de 30 países diferentes ao longo de 22 séculos, desde a Grécia Antiga. Ou seja, é um fenômeno que todas as culturas relatam. O fato é, esse fenômeno ele vem às vezes estudado, seja de modo no ocultismo, seja no misticismo, seja na religião, ou até na ciência mais com viés muito materialista. E o que a gente observa é que isto é um fenômeno que ocorre com todas as pessoas vivenciam, às vezes de modo inconsciente, aí é que está, a saída fora do corpo quando elas vão dormir, por exemplo. Então, a proposta é justamente se aproveitar disso com técnicas específicas a fim de aproveitar pelo menos essas 8 horas que nós passamos dormindo, aproveitando esse tempo para a nossa própria evolução e para ficarmos conscientes das nossas energias, entender, por exemplo, como isso influencia no nosso dia a dia. Então, as pessoas, né, que fica uma convocação pública para as pessoas virem, juntarem-se a nós hoje à noite, na aula experimental, onde nós poderemos aprofundar um pouco mais esses assuntos e deixar o convite para que elas possam experimentar por si essa realidade. É importante a gente falar também, né, professor, que você já colocou aqui no material que eu recebi aqui, dizendo que tudo isso, todo esse curso, ele é ministrado tudo num ambiente puramente científico, né? Vocês não fazem nada assim por imaginação, né? Ou imaginando que essas coisas podem ser. É tudo voltado na área da ciência mesmo, né? Exato. Porque a nossa proposta, Cris, é justamente
estudar essas coisas da maneira mais racional, lógica, estimulando o senso crítico das pessoas. E nós percebemos que o melhor modo de fazer isso é através da ciência, porque você trabalha com o que o ser humano tem de melhor, que é a capacidade crítica dele. É claro que a ciência, como nós entendemos de modo generalizado, é uma ciência que ela vê apenas o que é palpável e os experimentos apenas aqueles que podem ser repetidos publicamente. Aí é uma dificuldade, porque a projeção é um fenômeno subjetivo. Então, aí é que está. Você não tem hoje instrumentos físicos capazes de medir isso, 1. 2, você não pode reproduzir publicamente o fenômeno da projeção. É um fenômeno subjetivo. Porém, fica a pergunta, sendo um fenômeno subjetivo, isso quer dizer que nós não podemos estudá-lo de maneira objetiva, com critérios científicos, lógicos, racionais? Nós, no Instituto de Projeciologia, não vemos por que não. Então, justamente essa é a nossa proposta, estudar isso de modo lógico, claro, científico e repassar, compartilhar essas experiências. Então, é aquela, como você falou, que é um modo muito subjetivo, quer dizer que eu imagino que eu saio do corpo, né? Então, isso daí a pessoa tem que se deixar levar, né? Estar aberta a essas experiências para poder viver isso. Inclusive, até vocês falam, né, professor, que, voltando àquela questão lá da descrença, não acredita em nada, nem no que vocês informam. A pessoa tem que viver a própria experiência, é isso? Exatamente. Você entendeu bem esse princípio. Esse princípio da descrença, por quê? Porque a ideia é informar e não persuadir. É informar, de modo que a pessoa possa ter a própria vivência dela. No curso mesmo, esse curso de projeciologia, nós vamos ter 2 aulas práticas específicas com técnicas, a pessoa aplicando para poder sair do corpo, e ali ela vai poder ver, isso daqui realmente funciona, não, isso daqui não funciona, porque a questão é, a pessoa, sem experimentar, ela já recusa. É que nem muitas vezes os pais com as crianças oferecem algum legume, ela, não gosto de beterraba, ela nunca comeu beterraba. Não, nunca comi, mas não gosto. Então, justamente isso, a gente tem que tentar pelo menos para depois poder afirmar o que nós sentimos, o que nós achamos, se sim, se não. E uma das maneiras boas de começar isso é entendendo as próprias energias, porque as energias são coisas que todos nós temos, assim como eu falei que a projeção todo mundo experimenta, as energias todos nós temos. Então, nos cursos, nas aulas, inclusive hoje à noite, nós vamos fazer uma parte teórica, né? E no final nós teremos uma parte prática, onde a pessoa vai poder sentir as próprias energias, vamos mexer com as energias, para aí ela começar a entender essa realidade dela, energética, e daí então o processo, mas sem imaginação, é um processo de percepção pessoal. Professor, no que isso me ajudaria? No que isso ajudaria as pessoas? Né? Eu viver esse tipo de experiência e eu entender isso. O que isso pode me ajudar as pessoas, né, a vivenciar isso? Qual o objetivo disso? Ótima pergunta sua. Uma das primeiras questões, justamente nessa linha da energia que eu estava explicando, é justamente isso, ou seja, as nossas relações pessoais, elas são muito energéticas. Então, por exemplo, um telefonema que você recebe, depois do qual você fica exaurido, você fica desmilinguido, sem energia, abatido, o que houve ali? Em todo momento existem trocas energéticas. Então, raramente você fica igual o tempo todo. Ou você ganha energia ou você dá energia. A partir do momento em que você está consciente, e o curso ajuda nisso, você então pode controlar melhor como você se relaciona com as pessoas. Você doar energia de modo consciente e você evitar perder energia à toa, de modo que isso vai refletir na sua saúde. Então você fica mais saudável energeticamente, isso reflete em todo o seu corpo. Isso reflete na sua saúde emocional também. E isso, claro, traz também benefícios de autoconhecimento, que o benefício a médio e longo prazo é a autoevolução. Uma das propostas básicas nossas no Instituto de Projeciologia, Cris, e na Conscienciologia em geral, é justamente a evolução pessoal. A pessoa, ela tomar as rédeas da evolução e buscar isso de modo autoconsciente. Eu ia tocar muito nesse assunto. É a pessoa aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com aquilo que ela... Às vezes a pessoa tem um turbilhão dentro dela, não sabe como lidar. E você tocou num outro assunto interessante, né, professor? É que a gente ouve frequentemente pessoas falarem, nossa, falei com fulana, aquela fulana suga as minhas energias. A gente tem os vampiros, né? E quando a gente fala em vampiro, não é aquele vampiro que morde o pescoço, não, são aquelas pessoas que sugam as energias
ensilvarias de outras pessoas, e aí a pessoa é uma maneira dela lidar com toda essa situação. Exatamente. Por exemplo, existem vários manuais, nas livrarias, manuais de relacionamento, ou como convencer pessoas, ou como influenciar pessoas, ou como lidar com pessoas, né, difíceis, enfim. O nosso é como se fosse como lidar energeticamente com todas essas situações. Deixa de ser um curso de autoajuda. A gente vê tantas essas pessoas, né, lançando livros de autoajuda, palestras de autoajuda. É uma maneira também, né, só que de uma outra forma, né, lidando com a energia. Exato. A questão é a autoajuda onde você não cria dependência nas pessoas, ou seja, você dá todos os instrumentos para as pessoas serem senhoras de sua própria vida, de sua própria evolução. Essa a ideia básica, é essa. Bom, para quem tem mais interesse, então, o curso mesmo, ele começa no mês de outubro, no dia 1º de outubro, nós temos aqui ainda quase 3 semanas, 2 semanas. 2 semanas. Né? 2 semanas. Mas aí para a pessoa que entender, para poder, então, hoje à noite, então, professora, às 7h30 da noite, aonde? Até para a gente já... Exatamente, ótimo. Vai ser na rua Rui Barbosa, número 820, naquele edifício chamado Foz Executive Center, na sala 804. É a sala do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, na sala 804 do Foz Executive Center, na rua Rui Barbosa, a pessoa se dirige para lá, às 7h30 da noite. Eu estarei lá, junto com os nossos outros professores, ministrando essa aula experimental, essa aula introdutória sobre a projeciologia, onde nós teremos todo o prazer em responder, aprofundar todas essas questões. Aula gratuita. Gratuita e sem pré-requisito, aberta, pública. Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar.